Parem para pensar numa empresa grande. Como é que ela garante que uma pessoa do marketing, por exemplo, não consiga acessar a folha de pagamento de todo mundo, ou pior ainda, que um ex-funcionário não continue com acesso a dados importantes dos clientes? A resposta para tudo isso está nos controles internos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje para desvendar como essa estrutura de segurança funciona na prática. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o que são esses controles, afinal? Depois, vamos conhecer as 3 linhas de defesa que protegem a empresa. Aí a gente investiga o que acontece quando esses controles falham, por que eles são exigidos por lei, e por fim, como uma empresa prova que tudo isso está realmente funcionando. Então, vamos lá, começando pelo começo, pela base de tudo, o que exatamente são esses tais de controles internos? Imagina os controles internos como se fossem o sistema nervoso da segurança de uma empresa. Não é só uma sugestão, não. É um conjunto bem formal de políticas, de processos, de regras do jogo, sabe? Tudo isso criado com um objetivo muito claro: diminuir riscos, proteger o que é valioso para a empresa e, claro, garantir que ela esteja jogando conforme a lei. E quando a gente fala especificamente de acessos, esses controles agem como um porteiro digital super rigoroso. Primeiro, eles garantem que só entra quem tem autorização. Segundo, eles se certificam de que o acesso concedido é o mínimo necessário para a pessoa fazer o trabalho dela, nem mais nem menos. E, o que é fundamental, tudo o que acontece deixa um rastro, uma trilha completa que pode ser auditada para provar que a segurança está de pé. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Ter controles não é sobre desconfiar das pessoas. Muito pelo contrário, é como ter uma rede de segurança. Ela está ali para proteger tanto a empresa quanto os próprios funcionários, evitando que um erro sem querer ou até uma fraude cause um estrago muito maior. Beleza, agora que a gente já entendeu o que, vamos ver o quem. Se os controles são as muralhas de um castelo, quem são os guardas? Essa estrutura é organizada no que a gente chama de 3 linhas de defesa. E essa imagem aqui ilustra o sistema perfeitamente. A primeira linha, pensa nela como os soldados na linha de frente. É o pessoal de operações, de TI, que está lá no dia a dia executando os controles. A segunda linha, esses são os generais. É o time de governança, de segurança, que define a estratégia, que desenha as regras da batalha. E a terceira linha? Essa é como um conselho superior, totalmente independente. É a auditoria que avalia se as outras 2 linhas estão funcionando e se o castelo está realmente seguro. Agora, o que acontece quando essas defesas têm pontos fracos? Quando aparecem brechas na muralha do nosso castelo? Aqui a coisa começa a ficar séria. Vamos dar uma olhada nas falhas mais clássicas que os auditores adoram encontrar. Elas são como bombas relógio, sabe? Escondidas dentro da organização, só esperando para explodir. E olha só, cada uma dessas falhas é uma porta aberta para o desastre. Contas órfãs, por exemplo, são acessos de gente que já saiu da empresa, mas que continuam ativos. É uma porta dos fundos digital. Acesso sem aprovação formal, isso significa que ninguém sabe quem pediu, quem autorizou, um limbo de responsabilidade. Privilégio excessivo é o clássico erro de dar a chave do reino para quem só precisava da chave do banheiro. A falta de revisão periódica deixa um monte de acesso antigo virar um risco gigante. E, por fim, a falta de controle sobre os superusuários é deixar as contas mais poderosas da casa sem nenhuma supervisão. Perigosíssimo. Exatamente por causa de falhas como essas, ter controles não é mais uma questão de se a empresa quer, mas sim de como ela vai fazer. Existem leis e normas bem sérias para garantir que essas brechas sejam fechadas. E essa exigência não é pouca coisa. A gente está falando de padrões globais, como a ISO 27001, leis pesadas como a Sarbanes-Oxley, a SOX, para empresas de capital aberto, e, claro, aqui no Brasil, a nossa LGPD. Não seguir essas regras pode gerar multas milionárias e um estrago enorme na reputação de uma empresa. E o mais interessante é que não importa qual é a lei ou a norma, no fundo, todas elas pedem a mesma coisa: processos que sejam formais, seguir o princípio do menor privilégio possível, separar as funções para ninguém ter poder demais, ter trilhas de auditoria que não deixem dúvidas e revisar os acessos de tempos em tempos. É a receita básica da segurança. Ok, então a empresa tem as regras, tem as linhas de defesa, mas como ela prova, na prática, para um auditor ou para o mercado, que a sua fortaleza é segura de verdade? Isso nos leva ao último ponto, que é a materialização de tudo isso, a evidência. Para um auditor, a lógica é muito simples. O que não pode ser provado com um documento, um log, um registro, simplesmente não aconteceu.
E essas evidências são coisas bem concretas, do dia a dia. Por exemplo, o log do sistema mostrando quem criou ou alterou um usuário. Um ticket no Gira ou no ServiceNow com todo o fluxo de aprovação registrado. Um simples print de tela provando que o acesso foi removido depois de um desligamento. Um relatório de revisão de acessos assinado pelo gestor. É esse rastro de papel digital que mostra que os controles não estão só no discurso, eles estão realmente funcionando. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Num mundo onde cada vez mais coisas são automatizadas, qual é o papel das pessoas nisso tudo? À medida que a tecnologia executa os controles, o nosso papel de supervisionar, de julgar situações complexas e de tomar as decisões estratégicas se torna ainda mais importante. A ferramenta aperta o parafuso, mas quem define onde e por que apertar ainda somos nós.